Diga comigo: Jesus, o refúgio. O Novo Testamento, na chamada versão fácil de ler, diz-nos em 1 de Pedro 3, versos 19 a 21, essas palavras: Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, na época em que a arca estava sendo construída. Deus esperava como? Pacientemente. Ou seja, era um Deus que queria que houvesse arrependimento e salvação. E foram poucas, isto é, somente 8 as pessoas salvas pela água. Aquela água é como a água do batismo que agora os salva, diz Pedro aos crentes. No batismo, nós não tiramos a sujeira do corpo, mas pedimos a Deus por uma consciência limpa. E tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Noutra versão, essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos recitar isso juntos. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor morreu na cruz, representando os pecadores diante de Deus, para que todo que nele crê, todo que crê em Cristo seja inocentado. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso, definitivamente vitorioso sobre o mal. Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é o único Salvador. Para todas as crises da vida, para aquilo que nos aguarda depois da morte, Jesus Cristo é o refúgio perfeito. No dizer do apóstolo Pedro, ser batizado por ter fé em Cristo é como entrar na arca, aquela arca lá de Noé, e ser salvo em meio às águas do dilúvio. É essa a comparação que Pedro está fazendo. Crer em Cristo é entrar na arca. Crer em Cristo é ser salvo das águas destruidoras. Então nós vamos nos lembrar do pacto que Deus selou com Noé. Em Gênesis capítulo 6, a Escritura diz: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu li Gênesis capítulo 6, de 13 a 18. Há provas suficientes da ocorrência de um dilúvio universal. Esse dilúvio, conforme descrito na Bíblia, de proporção mundial. Por exemplo, na Universidade da Palavra, um livro de Dick Eastman, ele afirma que, segundo a etnologia, que ele mesmo trata como a ciência das características raciais, de acordo com a etnologia, diz Eastman, nos escritos milenares das 33 raças de povos das quais temos registros, todas elas, mesmo as mais isoladas e separadas, mencionam claramente um tipo de dilúvio, total ou parcial, que aconteceu aproximadamente à época do dilúvio bíblico. Assim, 100%, diz Dick Eastman, 100% das civilizações antigas têm um relato do dilúvio em seus arquivos. Isso, diz ele, não pode ser coincidência. Charlie Campbell, no livro Evidência Arqueológica da Bíblia, escrito em espanhol, não sei se esse livro já existe em língua portuguesa, ele diz: os gregos, hindus, chineses, mexicanos, os índios do Canadá, nativos do Havaí, todos possuem relatos sobre o dilúvio. Campbell também nos lembra de algo muito notório. Por exemplo, se você olha uma fotografia do Grand Canyon, são lá bem visíveis as camadas de sedimentos.
Campbell nos lembra disso, dizendo: em qualquer ponto dos 7 continentes em que se fazem escavações, geólogos e arqueólogos encontram milhares, preste muita atenção nesse dado, milhares de animais mortos e de plantas enterrados e fossilizados nas rochas sedimentárias, compostas de areia, barro e limo, que foram precipitados rapidamente pela água. Em dias normais, quando animais morrem, seus cadáveres ficam caídos sobre a terra e em questão de meses, os predadores, os fenômenos naturais espalham seus ossos ou, se nada os toca, começam a decompor-se naturalmente, esses animais mortos. Mas, com milhões de criaturas que encontramos no registro fóssil, fossilizadas nessas camadas de terra, aconteceu algo distinto. Seus ossos estão conservados, muitos deles intactos, com pouquíssimas evidências de decomposição. Paleontólogos, geólogos e arqueólogos concluem que seus corpos foram pegos por uma enxurrada de lama, enterrados rapidamente nos sedimentos e estão conservados. Os 7 continentes têm um testemunho público de uma inundação mundial. Isso está registrado na natureza. O dilúvio foi, sem dúvida, o maior cataclisma do planeta Terra. Foi uma ação de Deus, barrando a violência, porque a maldade do homem, diz o texto, havia atingido o nível máximo. Não havia mais para onde a maldade crescer. Gênesis 3, verso 5, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Era um ser humano rebelado, não é apenas um ser humano indiferente a Deus. A geração que antecedeu o dilúvio, ou que foi pega pelo dilúvio, é uma humanidade que não apenas ficou indiferente para com Deus, mas é uma humanidade rebelada contra Deus. Calbart vai, no seu comentário da Epístola de Paulo aos Romanos, falar sobre esse ser humano rebelado. O que acontece quando a raça humana se rebela contra a autoridade divina? Bart vai dizer que o homem faz a si próprio Deus. Só que todo Deus precisa de um mundo feito de acordo com os seus próprios valores. Um Deus precisa ter um mundo. Não existe Deus sem uma criação. Os anos que antecedem o dilúvio são anos em que a raça humana, na sua totalidade, nega, olha só, todos os limites impostos pelo Criador. Não dá nem para a gente imaginar como era o planeta naquele momento da história. O ser humano tinha se tornado, feito por si próprio, um falso Deus. Mas um falso Deus, além de querer o mundo, não quer apenas isto, ele quer se perpetuar a si próprio, porque um Deus, na mente de qualquer um de nós, um Deus é um ser que não pode morrer. Como esse ser que se fez Deus, que rejeitou Deus como Senhor, rejeitou as regras da divindade, as ordens de Deus impostas na criação, como esse ser se perpetua? Porque um Deus não pode morrer, mas ele sabe que um dia vai morrer. Como ele se perpetua? Esse falso Deus cria não apenas um mundo, mas também um ídolo que vai durar mais que ele próprio. E esse ídolo se desdobra em falso conhecimento ou a falsa filosofia. Cultura em todas as suas formas que se recusa a honrar Deus como Deus e Senhor. E a ciência. A falsa filosofia, a cultura que rejeita honrar Deus e a falsa ciência. Naquele momento da história, aquela geração que é pega pelo dilúvio, é uma geração em que o amor e a paz tinham esfriado e desaparecido. Não havia paz. Deus aniquila os homens, como ele mesmo diz no texto, porque eles estavam destruindo uns aos outros e destruindo a terra. Mas em meio àquele caos total,
Um mundo que mergulhou nas trevas. Em meio àquela humanidade rebelada contra Deus, o Senhor, o Criador, encontrou um justo, Noé. E o chamou e disse: por meio de você, eu vou restabelecer a ordem e a paz. É você o homem que eu escolhi. Só você. O livramento de Noé é um chamado de Deus para a vida de Noé, para restabelecimento da ordem, do amor, da paz, por meio da constituição de uma nova raça humana. Voltamos ao dizer do apóstolo Pedro. Pedro vai afirmar que ser batizado por ter fé em Cristo é como entrar nessa arca que Deus manda Noé construir e ser salvo em meio às águas do dilúvio. Ou seja, essa arca que vai ser o meio pelo qual Deus salvará Noé e junto com Noé sua família. Essa arca de salvamento, essa arca do restabelecimento da ordem, do amor, da paz, essa arca para o nascimento de uma nova raça humana, representa Jesus Cristo. É em Cristo que surge uma nova raça. Ele é a arca de Deus, a arca de salvação. A fé em Cristo, a fé que traz salvação, tem um propósito: o restabelecimento da paz. Apenas os filhos de Deus, diz a Bíblia, podem ser chamados de filhos da paz. E só filhos da paz podem ser chamados de filhos de Deus. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: quão abençoados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. O Evangelho é o Evangelho da paz. Como a arca de Noé, Cristo é a nossa arca de salvação, com um único propósito, que pode se desdobrar em dois propósitos. Na verdade são um só, mas apenas para fins didáticos nós vamos dividi-los em dois propósitos. Primeiro propósito é restaurar a paz entre os homens e Deus. E o segundo propósito é restaurar a paz dos homens para com os homens. Pessoas que têm um espírito inquietado, pessoas que têm um espírito de rancor, de mágoas, de ofensas, não podem ser chamadas de filhos de Deus. Não podem. Os filhos de Deus são filhos da paz. Aqueles que têm um inquietante espírito da guerra não podem ser chamados de filhos de Deus. Aqueles que não promovem a paz entre os homens e Deus não podem ser chamados de filhos de Deus. A arca de salvamento é a arca do restabelecimento da paz e representa Cristo. O nome hebraico para isso poderia ser casa de paz ou Beit Shalom. Beit Shalom. Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11: não esqueçam que vocês, não judeus, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios, judeus e não judeus, em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus. Cristo trouxe
a paz no relacionamento com Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Ou seja, tanto a vocês que não conheciam a lei dada a Moisés, vocês gentios, quanto para aqueles que estavam perto, aqueles que eram judeus. Nossa igreja apoia mensalmente, financeiramente, com parte das nossas entradas, a Associação de Igrejas Batistas do Oeste do Estado do Mato Grosso do Sul, a Ciboemes, e também a Missão Portas Abertas. Faz 5 anos a Missão Portas Abertas, que é uma organização internacional que auxilia cristãos em locais onde o cristianismo é perseguido. Faz 5 anos a Missão Portas Abertas publicou uma reportagem sobre crianças na Colômbia, intitulada Crianças Indígenas Encontram Refúgio em Escola Cristã. A reportagem é singela, linda, eu não a lerei toda, mas eu quero contar trecho dela, ou relatar parte dela a vocês. Leio a reportagem. Nas comunidades indígenas da Colômbia, o cristianismo é regularmente desprezado e rejeitado. As escolas indígenas exigem que os alunos se envolvam em bruxaria e outras formas de feitiçaria como parte da grade curricular. Estudantes cristãos são ridicularizados pelos seus pares, por outros estudantes e pelos professores, e muitos pais cristãos optam por tirar seus filhos das escolas tradicionais, porque o ensino vai contra, evidentemente ensinando bruxaria, vai contra os princípios bíblicos, mas geralmente não há outra opção de escolaridade. Diante desse cenário opressor, em uma pequena aldeia no norte da Colômbia, Deus levantou Filipe, e esse nome é um nome fictício para preservar a identidade do jovem por motivo de segurança. Vamos tratá-lo como Filipe, diz Portas Abertas. Deus levantou Filipe no norte da Colômbia, numa pequena aldeia. Ele é um cristão indígena, que reconheceu as necessidades e criou uma escola cristã para as crianças da localidade. Atingir essa meta, diz Portas Abertas, não foi nada fácil. Ele enfrentou uma grande oposição por parte das autoridades governamentais e ficou impossibilitado de contratar professores porque o Estado se recusou a pagar salários. Nós não vamos dar apoio, não vamos manter essa escola. Apesar desses desafios, os esforços de Filipe foram bem-sucedidos. Com apoio financeiro de Portas Abertas, ele foi capaz de construir o prédio da escola. O Senhor também proveu uma equipe de obreiros cristãos para cuidar dos alunos. A esperança de Filipe é que a escola se torne em breve autossuficiente. Ele recrutou vários pais para um projeto agrícola, produção de café orgânico. O dinheiro levantado com a venda do produto serve para pagar salários de 2 novos professores. Até a autossuficiência ser atingida, Portas Abertas continuará apoiando Filipe e a escola, fornecendo fundos para os salários dos professores, material escolar e manutenção do projeto agrícola. Na época em que essa reportagem foi escrita, Portas Abertas diz o seguinte: faz 2 anos que a escola foi estabelecida, atualmente possui 42 alunos matriculados entre 4 e 14 anos de idade. Os estudantes são gratos e seus pais também são felizes, porque seus filhos podem receber uma educação cristã. No dia 17 de abril deste ano, Portas Abertas publicou um devocional chamado 5 lições da Igreja Perseguida em Tempos de Incerteza. Eu gostaria de mencionar trechos de 4 das histórias citadas pela Missão Portas Abertas. Primeira citação é esta. Recentemente conhecemos uma jovem cristã chamada Akiam, do Chad. O Chad é um país, em termos de população, pequeno, norte, centro-norte da África. São mais ou menos 14 milhões de habitantes. Essa moça, Akiam, que também tem aqui um nome fictício, por motivo de segurança, é, olha só, a única cristã em seu vilarejo e é cega.
Ela foi agredida fisicamente pelo irmão e ridicularizada pela família por causa da fé. Mas ela ainda segue a Jesus e diz: sei que o fim dessa situação não é amanhã. Não é amanhã. Mas também sei que meu Deus continuará me sustentando. Ele tem me sustentado. Então, não tenho nada a temer. Não tenho nada a temer. Na Nigéria, comunidade e igreja do pastor Marcos foram atacadas pelo grupo extremista islâmico Boko Haram. Apesar de toda a morte e destruição, esse pastor vive no conhecimento de que Jesus venceu tudo, olha só, Jesus venceu tudo que possa feri-lo. Cito palavras desse pastor nigeriano: não oramos para que Deus leve a dificuldade embora, mas para que Ele nos dê graça para permanecer. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da justiça. Lazar é um líder cristão do Uzbequistão. O Uzbequistão é um país da Ásia Central. A igreja dele foi invadida pela polícia. A polícia levou todas as Bíblias e toda a literatura cristã embora. Esse irmão, Lazar, diz o seguinte: na noite da batida da polícia, eu li o Salmo 91. Deus é meu refúgio e fortaleza. Posso me esconder nele. Não quero ser dominado pelo medo, porque isso não ajuda. Em João 17, 21, Jesus expressou: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus quer que a sua igreja seja unida, que seja uma família em Deus. Agora, eu encerro com a história de Moan. Moan é um cristão indiano. Essa fala de Jesus se aplica aos cristãos perseguidos em todo o mundo, que eles sejam um, Pai, protegidos em teu nome. Moan, um cristão indiano cuja casa foi destruída, a casa dele foi destruída porque ele segue a Jesus, conta o seguinte, ele afirma: estávamos tremendo de medo, mas então me lembrei da nossa igreja, e na igreja compartilhamos amor, nós nos ajudamos. O que ele está dizendo aqui é que depois de que a casa dele foi destruída, ele encontrou esperança no fato de que ele não está sozinho. O colombiano Felipe e seus 42 alunos, recebendo apoio da Missão Portas Abertas, que por sua vez é apoiada majoritariamente por igrejas como a nossa, bem como o indiano Moan, Felipe e Moan encontram refúgio na igreja de Jesus. A Kian, a jovem cristã cega do Chad, encontra conforto na presença de Jesus. O pastor Marcos, da igreja atacada pelo Boko Haram na Nigéria, o irmão Lazar, cuja igreja foi saqueada pelo governo uzbeque, eles descansam na palavra de Deus. Todos eles, de modo direto ou indireto, encontram refúgio, encontram paz com Deus e com os homens na pessoa de Jesus. Esse poder que somente Jesus possui, de restaurar nossa relação com Deus e com os homens, é resultado da libertação do cativeiro do mal. Eu fiquei muito feliz quando vi canções falando sobre Jesus quebrar cadeias. Até no ofertório a gente viu Jesus como refúgio. Refúgio e libertação. Jesus é refúgio e libertação. Jesus é aquele que vence todo mal que queira oprimir a vida de qualquer um de nós, se nós crermos nele.
E foi Deus mesmo quem primeiro anunciou a vinda de Jesus ao mundo para a salvação dos pecadores. No instante da queda, e é tremendo pensar que Deus faz essa promessa no momento em que Adão e Eva pecam. No instante da queda, quando Adão e Eva pecam por primeira vez, Deus estabelece uma aliança entre a mulher, a sua descendência, e fala também sobre a serpente, a descendência da serpente. Uma sentença proferida por Deus define então como seria a relação entre essas duas descendências. É Deus quem no momento da queda de Adão e Eva profere a sentença. Para restabelecer a paz, Deus anuncia o envio do Salvador. Esse trecho é chamado pela teologia de proto-evangelho, a primeira menção ao evangelho de Jesus Cristo, a primeira referência à vinda de Cristo ao mundo, feita pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti, a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós perguntamos, de pronto, quem é a serpente do Gênesis. E curiosamente muitas questões que aparecem no Gênesis são claramente respondidas no Apocalipse, no final da Bíblia. Apocalipse capítulo 12 responde claramente para nós quem é a serpente. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. De quem Deus está falando ao se referir à semente da mulher, que feriria a cabeça da serpente? Evidentemente, Deus não está dizendo que todos os seres humanos feririam a serpente. Mas, de novo, o Apocalipse explica para nós o Gênesis e também o Evangelho de Lucas. Apocalipse capítulo 12 ainda, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, a serpente e a sua semente se opõem então a Cristo e àqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Os discípulos de Cristo, então, são descendência da mulher, são eles que, juntamente com Cristo, têm poder para pisar Satanás. Lucas 10, 19, Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. O poder que Jesus possui, compartilha com os seus seguidores. O proto-evangelho oferece para nós duas garantias, duas poderosas garantias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, de Gênesis 3,15, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira garantia. Isso é uma garantia. Deus faz. Diga, Deus faz. O que eu vou dizer para vocês é algo que Deus faz. Deus faz com que seus filhos e filhas, temos aqui alguém que creu em Jesus Cristo, que segue a Cristo, que crê em Cristo para a salvação, temos aqui alguém? Deus faz com que seus filhos e filhas sejam hostis ao reino de Satanás. Eles são hostis. Há uma inimizade, e essa inimizade não se resolve nunca, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Os filhos de Deus sempre estarão procurando meios de minar o reino de Satanás. Homens e mulheres de Deus nunca são passivos diante do mal. Não são. Há uma inimizade posta por Deus, que não pode ser resolvida até o final desta era.
entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esses dois não se bicam. Essa verdade, indiretamente, João vai dizer para nós em 1 de João capítulo 3, quando ele afirma: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que não está explícito aqui, o que não está evidente aqui, é que João está dizendo nas entrelinhas: ora, se somos filhos de Deus, manifestando essa filiação, de que nós cremos em Cristo, e quando cremos, fomos adotados, recebidos por Deus como filhos. Ora, se somos filhos de Deus, manifestando essa filiação, nós fazemos o mesmo que Jesus, aquilo que é próprio dos filhos de Deus: desfazemos as obras do diabo, em vez de ficarmos costumeiramente praticando o pecado. É o que está implicitamente dito aqui. No verso seguinte, João vai afirmar, verso 9, 1 de João 3, verso 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode ficar no pecado, porque é nascido de Deus. Segunda poderosa garantia que o proto-evangelho nos dá. A primeira é: filhos de Deus e filhos das trevas. Reino de Deus e reino das trevas não dão as mãos para pecar. Não há acordo entre os filhos de Deus e as obras do maligno. Ao contrário, os filhos de Deus lutam para minar o reino das trevas. Essa é a primeira garantia. A segunda poderosa garantia é esta: a relação entre a semente da mulher e a semente da serpente é desigual. Filhos de Deus e filhos das trevas não estão em mesmo nível de poder. Esses dois reinos sempre estariam em guerra, é verdade, mas sempre. A ferida no reino das trevas, o dano causado pelo reino da luz no reino das trevas, seria maior que o dano que as trevas causariam na semente de Deus, na descendência da mulher, no reino de Deus. Não é igual. No embate entre filhos de Deus e filhos do maligno, o maior dano seria causado ao reino do maligno. E como filhos de Deus causam dano ao reino do maligno quanto aos filhos do maligno. Paulo vai dizer sobre isso. Paulo vai resgatar os filhos do maligno de lá, para que se tornem filhos de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, diz Paulo aos Efésios, mas contra principados e potestades. Filhos de Deus despovoam o reino das trevas. Eles minam, eles diminuem o reino das trevas, eles enfraquecem o reino das trevas. Mas, objetivamente, no texto são ditas duas coisas. Enquanto os filhos de Deus seriam feridos no calcanhar, onde as cobras geralmente ferem os seres humanos, é verdade? Os filhos de Deus feririam o reino das trevas na cabeça. Isso é totalmente desigual. Feridos no calcanhar, esmagando cabeças. A igreja está aí? Aleluia. Nós não estamos numa cerimônia fúnebre. É permitido dar glória a Deus. Ok? Enquanto o reino das trevas marca a caminhada, fere os pés, fere calcanhar e diz: olha, você não vai caminhar, você não vai aguentar, você vai parar. Filhos de Deus esmagam a cabeça das trevas. Em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, Deus faz um pacto com Adão e Eva no Éden nos seguintes termos: o enganador será condenado.
Os descendentes de vocês, Eva e Adão, que andarem comigo, que andarem com o grande descendente da mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aqueles que andarem com o grande descendente da mulher, nós sabemos, e aqui nós já vamos aplicar o que o Novo Testamento diz: Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que Deus enviou ao mundo, aqueles que andarem comigo irão vencer a serpente. Apocalipse 12 ainda, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram. Nós somos chamados a vencer com Cristo toda obra do diabo. Somos chamados a viver em paz com Deus e em paz com os homens. Por mais doloroso que seja o ferimento no calcanhar, é dado aos filhos de Deus o poder de esmagar a sede do poder do mal, que é a cabeça. Deixar o mal completamente desorientado, atarantado, sem saber como agir. Nossa relação com as trevas não é com igualdade de forças. Em Cristo, nosso inimigo será finalmente destruído. Mas nossa luta não será jamais contra seres humanos. Para as pessoas, para os seres humanos, sempre haverá possibilidade de perdão, de reconciliação. Nessa noite, nos refugiemos naquele que nos libertou para esmagarmos o reino das trevas. Nessa noite, nos escondamos de novo em Jesus, dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor e o único caminho para Deus. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para apagar meus pecados. Eu reconheço que o Senhor concede a vida eterna e reconheço que o Senhor me torna capaz de ser um vencedor sobre todo ataque das trevas. Nessa noite vamos exaltar o Senhor Jesus. A Ele glória e honra. Amém? Vamos exaltá-lo.